E se existisse um tipo de riqueza que o dinheiro não consegue comprar e que o tempo simplesmente não consegue destruir? Hoje, a gente vai mergulhar fundo no conceito de prosperidade eterna, baseado na obra de Márcio Bringuinte. É uma ideia de abundância que começa de dentro para fora, sabe? E que promete uma coisa muito, mas muito mais duradoura do que o sucesso material que a gente costuma ver por aí. Mas antes de ir adiante, vale a pena parar um segundinho para pensar. O que realmente significa prosperar? Para cada um de nós. A resposta que a gente dá para essa pergunta meio que molda tudo na vida. Manter essa questão em mente é o segredo para a gente entender a perspectiva transformadora que estamos prestes a explorar juntos. E aqui, olha, já vemos o contraste principal. De um lado, aquela visão de mundo bem comum, né? Focada em juntar bens, ter sucesso financeiro, um status que, bom, é temporário. Do outro, o que a obra chama de visão do reino. É uma perspectiva que define a prosperidade de um jeito totalmente diferente, como uma transformação interna, lá no coração, que gera paz, propósito e uma riqueza que, essa sim, dura para sempre. Então vamos começar dando uma olhada mais de perto nessa visão comum de prosperidade. É exatamente essa mentalidade que a obra de Bringente vem para desafiar e de uma forma bem fundamental. A obra argumenta que a nossa sociedade meio que nos treina a medir a prosperidade por essas réguas externas. Grana, conquistas que logo passam, o acúmulo de coisas e o reconhecimento dos outros. E assim, claro, essas coisas podem até dar uma satisfação momentânea, mas no fundo são como um castelo de areia, sabe? Uma hora ou outra, elas se desfazem. Ok, então qual é a alternativa? Vamos agora definir o que a fonte chama de prosperidade eterna. O que será que a torna tão diferente? A definição é bem clara, né? Prosperidade eterna é uma abundância que brota de dentro. Não é algo que se pega, mas algo que a gente se torna. Imagina só, ter uma paz e um propósito que não balançam, não importa o que aconteça lá fora. Nos altos e baixos da vida, é exatamente disso que estamos falando. E essa citação da obra resume tudo de uma forma muito poderosa. Pensa bem no que isso significa. Um tipo de riqueza que está imune às crises do mercado, às perdas, ao próprio tempo. A permanência dela vem do fato de que a sua fonte não é deste mundo, não é material. Vamos detalhar um pouco mais as características dessa prosperidade. O fundamental é isso. Ela começa por dentro, enraizada numa conexão espiritual. Os frutos dela não são coisas, mas sim paz e propósito. E o mais importante, ela é permanente. É um presente que não pode ser perdido ou tirado de ninguém. Bom, uma ideia tão radical como essa tem que vir de algum lugar. A fonte rastreia essa visão de prosperidade até um ponto bem específico na história: os ensinamentos de Jesus. O alicerce, a base de tudo isso, é o Sermão da Montanha, e em especial as bem-aventuranças. Esses ensinamentos apresentam um sistema de valores que parece completamente de cabeça para baixo se a gente comparar com as métricas de sucesso do mundo. Eles redefinem o que é ser verdadeiramente abençoado. Olha só, o contraste aqui é impressionante. De um lado, os valores do mundo: autossuficiência, poder, fugir da dor a todo custo. Do outro lado, os valores do reino ensinados nas bem-aventuranças: dependência, mansidão, encontrar um propósito até no sofrimento e ter uma fome imensa por justiça. É uma redefinição total do que significa prosperar. Mas veja bem, isso não é só uma filosofia bonita para a gente admirar de longe. A obra deixa bem claro que esses ensinamentos não são para ficar na estante, eles são para serem vividos. É um guia prático para transformar a teoria em realidade. A abordagem da fonte é feita para tirar a gente da arquibancada e colocar em campo. Sabe, o objetivo não é só acumular conhecimento como um estudante passivo, mas se tornar um discípulo ativo, aplicando esses princípios diretamente no dia a dia. E o método proposto é um ciclo poderoso de 3 etapas. Primeiro, começa com o entendimento dos ensinamentos. Depois, a gente parte para a reflexão pessoal, muitas vezes com perguntas que fazem a gente olhar para dentro. E, por fim, o passo mais crucial, a aplicação prática, trazendo esses princípios para a vida real. É um processo contínuo de aprender e viver. Isso tudo nos leva ao resultado final dessa prosperidade. Qual é o propósito maior? Vamos explorar agora o impacto duradouro que ela se propõe a criar. A fonte apresenta um conceito realmente surpreendente, a promessa de que os seguidores desse caminho são chamados a realizar obras maiores. E isso não é só sobre fazer mais coisas, mas sobre ter um tipo diferente de impacto, um legado que essa prosperidade eterna torna possível. A base para essa ideia é tão forte, vem direto desta passagem bíblica citada na obra.
Percebe que a promessa não é só de imitar, mas de superar, de expandir o impacto de uma maneira muito profunda. E aqui a gente fecha o ciclo. Essa prosperidade eterna não é um fim em si mesma. O propósito dela vai muito além do indivíduo. Não se trata só de encontrar uma paz pessoal, mas de se tornar uma força de transformação no mundo, criando um legado que ecoa muito além da nossa própria vida. E isso tudo nos traz a reflexão final. Depois de explorar essa ideia de uma riqueza que não pode ser comprada nem destruída, que transforma de dentro para fora e que ainda por cima deixa um legado, a pergunta que fica no ar é: como seria de verdade viver uma prosperidade que dura para sempre? É uma ideia poderosa para a gente levar daqui.